A fé das pessoas é o instrumento que levam elas a crer que Jesus está presente na sua vida, que se fizer as coisas certas, vai garantir o seu lugar no céu. Mas existem muitas pessoas que acabam abusando da fé do próximo. Às vezes, a sua esperança que algo bom vai acontecer, alguma pessoa vem e acaba pisando em cima daquele seu sonho, ou até mesmo pior, usa da sua fé contra você mesmo, dizendo que se você fizer isso, as coisas vão se concluir na sua vida. A carta psicografada de hoje relata uma história de fé, mas ao mesmo tempo uma história de alguém que utilizou da fé das pessoas para obter lucros próprios. E essa era a pessoa responsável por falar sobre Deus, falar sobre amor, ensinar as pessoas sobre a Bíblia. A palavra de Deus às vezes pode ser um pouco controversa para alguns, porque você vai num lugar, tem um ensinamento. Você vai para outro, lá é um ensinamento completamente oposto daquilo que você aprendeu em outro lugar. Afinal, aonde realmente está certo? Aonde podemos seguir realmente a palavra que Deus deixou para seguirmos? Meus irmãos, com a graça de Deus e com os espíritos que nos auxiliam nesse momento, iniciaremos mais uma carta psicografada no nosso canal. Lembre-se, deixe nos comentários o nome completo e a data de nascimento do seu ente querido que desencarnou. A qualquer momento, você pode receber aquela carta psicografada que você tanto espera e tanto sonha. Não perca a fé. A esperança é o que nos mantém vivo. Neste momento, daremos início a mais uma carta psicografada no nosso canal. Me chamo Josué Marques de Abreu, mais conhecido como Pastor Josué. Mas nem sempre foi assim. Eu também fui um menino muito sonhador, cheio de sonhos e de esperanças. A minha vida foi um pouco difícil. Vim de uma família muito pobre. Morávamos no interior do Ceará. Lá foi onde eu aprendi sobre solidariedade. As pessoas que não tinham nada eram capazes de compartilhar com as outras. Aquilo dali foi me dando mais motivo para se tornar quem eu queria ser. Desde pequeno, queria ser um pastor. Esse era meu sonho e acredito que era minha vocação. Mas nem tudo sai como a gente quer. Às vezes a gente comete erros e acertos, vai pedindo perdão a Deus e vamos continuando firme, acreditando sempre que as coisas irão melhorar na nossa vida. Fui crescendo e precisava trabalhar. Eu precisava pagar o meu aluguel, pagar as minhas contas enquanto eu estudava. Queria ser pastor, mas precisava também de um emprego. Comecei a trabalhar numa loja de conveniência num shopping. Lá, fiz minhas primeiras vendas, aprendi realmente o que era responsabilidade ali. Tinha horário. Eu precisava cumprir com aqueles horários à risca, senão era mandado embora. Meu patrão era um pouco rigoroso, mas era o negócio dele. Ele queria que prosperasse. E para prosperar, é preciso que as outras pessoas trabalhem duro. E eu dava duro. Eu ali consegui criar uma amizade. Ele pagou os meus estudos. Consegui ser quem eu realmente queria ser. Um pastor. A minha primeira igreja abri num bairrozinho próximo à minha casa. As pessoas ali me conheciam, frequentavam. Eram apenas 16 pessoas que frequentavam diariamente ali a minha igreja. Mas eu queria mais, alcançar voos maiores. Foi quando acabei me mudando. Fui para a cidade do Rio de Janeiro. Foi lá que consegui abrir a minha igreja e conseguir mais fiéis. As pessoas foram chegando, os comentários foram se espalhando. A minha igreja começou a crescer demais. Eu realmente estava alcançando meus objetivos. Queria falar para uma multidão, dizer a eles sobre o amor de Deus, contar para todos eles como era a minha paixão em Cristo e passar para eles a realidade da vida, como devemos viver para podermos viver na palavra do Senhor. Não adianta você só falar de Deus, você também precisa ter Ele na sua vida. E é sobre isso, sobre ter Deus na nossa vida. Quando nos esquecemos que Deus precisa estar presente, a nossa ganância acaba falando um pouco mais alto. Não é porque somos pastor que também não somos seres humanos. Somos falhos, erramos, oramos, pedimos perdão a Deus por todos os nossos erros. Mas existem coisas que são imperdoáveis. O que eu fiz, me arrependo demais. Tenho vergonha de falar sobre isso. Talvez seja por isso que eu fui escolhido hoje, para poder estar aqui
e falar sobre esse assunto, que não sou apenas o único. Assim como eu, existem muitos outros. Eu queria tanto que eles pudessem ouvir, ler os meus pensamentos, saberem o que eu estou sentindo nesse momento. Mas é uma realidade que não vai acontecer. Conforme a minha igreja ia crescendo, aumentava também os custos da igreja. A gente tinha custo com água, iluminação, com o aluguel do espaço. Tudo isso gerava um custo. Precisava que as pessoas contribuíssem sim para que a gente conseguisse manter aquela igreja de pé. E quanto mais fiéis chegava, mais dinheiro ia entrando, conseguíamos pagar todas as contas e sempre sobrava um dinheiro. Aquele dinheiro que sobrava, investíamos sempre em reformas, melhorias, coisas para a igreja. Mas um dia, acabei me endividando um pouco mais do que esperava. Faltava um pouco de dinheiro ainda para mim concluir o pagamento das minhas contas. Foi quando tirei de lá. A primeira vez que tirei o dinheiro da igreja, acabei me perdendo. Ali, sempre que precisava, eu tirava aquele dinheiro. Chegou uma hora que não fazia mais diferença qual era o meu dinheiro e qual era o dinheiro da obra da igreja. Comecei a juntar tudo, utilizar o dinheiro que as pessoas davam pela sua fé para benefício próprio. Comecei a comprar carro, comecei a comprar uma casa. Não paguei totalmente com o dinheiro da igreja, também pagava com meu dinheiro. Por isso disse que comecei. Comecei porque foi com o dinheiro da igreja que eu dei a entrada na minha casa. As pessoas estavam contribuindo para a obra de Deus. E ter a minha própria casa, ter o meu carro, não fazia parte da obra de Deus. Mas eu tinha as minhas contas. Eu precisava pagar todas elas. E mais dívidas iam se aumentando. O nosso custo de vida vai ficando cada vez mais alto quando a gente se torna um pouco mais exigente. Me tornei exigente. E fui vivendo dessa maneira. De perdão em perdão, eu cada vez mais ia utilizando mais daquele dinheiro. A igreja já estava grande, já tinha muitos fiéis nela. Tive que trazer outras pessoas para poderem fazer parte da igreja também, para me ajudar. Sozinho já não estava mais dando conta. Precisava de pessoas para poder organizar as coisas. Só não queria que ninguém mexesse na parte financeira, senão iriam verificar e iam encontrar os furos ali que haviam. Eu estava muito focado em construir a minha vida fora da igreja também. Sabia que aquilo dali não ia ser para sempre. Não haveria um para sempre para mim, aonde a minha voz já começava a falhar. Não conseguia falar mais tanto tempo sobre Deus com as pessoas. Minha voz já não conseguia mais sair tão alto e ecoar dentro do coração daquelas pessoas. Tive que trazer outro pastor para a igreja para poder me ajudar. Ele falava sobre o que eu queria. Era importante também falar sobre a parte das doações que as pessoas precisavam fazer. Afinal, eu precisava também bancar a minha vida fora da igreja. Precisava que as pessoas doassem para eu também continuar vivendo o meu estilo de vida. Algumas pessoas dentro da igreja já começaram a fazer um pouco de fofoca. Um comentário aqui, outro ali. Você viu o carro novo do pastor? Você viu a casa que ele comprou? Esses tipos de comentários foram se tornando algo comum dentro da igreja. Acho que as pessoas ali começaram a perceber que eu estava desviando dinheiro. Algumas pessoas que sempre contribuíram, deixaram de contribuir. Algumas pessoas que todos os dias estavam na igreja, passaram a ir bem menos. Comecei a ver que as pessoas estavam de olho em mim. Comentários foram se espalhando e cada vez mais a minha igreja vinha ficando mais vazia. Mas não importava, todo dia entrava alguém novo, mas eu via que o dinheiro estava caindo muito. Precisava arcar com o custo do novo pastor que estava me ajudando na igreja e também precisava manter a minha vida. Estava ficando cada vez mais difícil. Tive que baixar um pouco a minha qualidade de vida, mas ainda estava vivendo bem. Tinha muito dinheiro ainda, tinha dinheiro guardado, mas eu queria mais. Queria poder viajar. Criar a minha aposentadoria. Eu me doei tanto para a igreja e pensava que esse retorno financeiro deveria voltar para mim. Falar sobre Deus, falei muito. Acredito que Deus vai me perdoar. Sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu também preciso comer. Preciso ter as minhas coisas. Eu era aquele menino cheio de esperança que vim lá do interior,
conseguir vir para uma cidade grande e construir tudo isso daqui. Deus deve estar muito orgulhoso de mim. Ao mesmo tempo, pensava que Deus estava muito arrependido de ter feito quem eu era. Eu que me considerava um profeta do Senhor. Hoje, estava me considerando já um ladrão, porque eu estava tirando dinheiro daquelas pessoas que utilizavam de boa fé. Pessoas que às vezes não tinham quase nada, mas mesmo assim doavam o pouco que tinham, acreditando no Senhor, que a fé deles iriam fazer ele alcançar lugares extraordinários. Não importa se eu estava tirando aquele dinheiro deles, eles estavam doando com fé. Então acredito que Deus estava ali, recebendo aquela doação, mesmo que fosse eu que estivesse gastando aquele dinheiro de maneira errada. Oh meu Deus, me perdoa por esse erro. Eu sempre falava assim, todas as vezes que tirava dinheiro para poder utilizar para meu próprio consumo. Minha vida foi uma vida bastante agradável, não vou mentir. Passei por muita coisa difícil, provações enquanto eu era criança, mas depois que eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, a vida ficou muito mais fácil para mim, pois eu estava pronto para poder correr atrás do meu próprio futuro. Ninguém precisava correr e batalhar por mim. As minhas lutas eram eu mesmo que travava. Cada batalha, cada dificuldade, eu estava pronto para poder lutar de frente, porque Deus estava comigo naquele momento. Deus sempre esteve na minha vida, mas eu nunca estive na presença do Senhor, talvez quando eu ainda era garoto. Ali eu tinha toda a esperança de me tornar alguém diferente, em poder fazer caridades. Não me lembro de ter feito nenhuma. Conforme o dinheiro ia entrando, eu fazia obra, eu fazia coisas para a igreja. Quando a igreja já estava de pé, eu poderia sim começar uma obra diferente, fazer uma caridade, ajudar realmente pessoas que precisam. Mas eu me importei em cuidar de mim. A primeira caridade que eu fiz foi para mim mesmo, achando que eu merecia aquilo. Mas eu já tinha tudo. Eu tinha as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam ali para me ouvir falar sobre a palavra de Deus. Isso já era tudo na minha vida. Mas eu não conseguia enxergar isso. Precisava de bens materiais. Logo eu, que pregava contra isso, que dizia que as pessoas deveriam ser libertas disso. Que estamos aqui nessa vida de passagem. Devemos aproveitar e amar Cristo, porque Deus deu seu único Filho para nos livrar de todo o mal. Amém. Foi assim que eu fui carregando a minha vida. Fui vivendo um dia após o outro, errando num dia, acertando no outro, errando de novo e errando de novo. Eu considero que eu tive muito mais erros do que acerto, mas é claro que a minha soberba me fazia crer que o meu lugar no céu estaria garantido. Tudo bem que eu falhei. Por muitas vezes eu acabei falhando, mas falei muito sobre a palavra do Senhor. Levei muitas pessoas para mais próximo de Deus. A minha palavra era a última naquela igreja. Quando aquelas pessoas iam para casa, eu sempre era a última voz que eles ouviam. Eu estava ali para falar sobre Deus e falava sobre o amor dele. Pregava sobre quem foi Jesus Cristo. E essas pessoas amavam ouvir. Eu gostava muito do que eu fazia. Com o tempo, já foi se tornando um pouco robótico. Eu falava mais por falar mesmo, sabe? Não sentia mais. Antes eu sentia as sensações, me dava vontade de chorar enquanto eu falava. Era como se Deus estivesse ali, colocando as suas mãos em meu ombro e dizendo: muito bem, meu filho. Mas depois de um tempo tudo isso acabou. Eu me perdi completamente. Talvez um dia eu possa me perdoar pelo que eu fiz. Eu ainda tenho muito ressentimento. Eu podia ter feito muito melhor. Poderia ter ajudado muito mais pessoas do que eu ajudei. Sim, considero que ajudei pessoas, porque foram muitas pessoas que vieram até mim, que entraram naquela igreja desamparados, sem destino, sem saber o que fazer de sua vida. E elas tiveram a sua resposta ali. Deus estava na oração de cada um que estava presente naquele dia. Não importava se algo de errado estava acontecendo dentro daquela igreja. Aquelas pessoas entravam para poder buscar ao Senhor e elas encontravam através da minha palavra, porque
Eu estava falando sobre a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que ali estava descrito. Deus é amor. Isso sempre ficou muito claro em todas as minhas pregações. Eu cometi muito erro, sim. Era um ser humano. Errei. Não deveria ter errado tanto como eu errei. Sim. Não deveria ter utilizado da fé das pessoas. Jamais. Mas eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Mas vou continuar seguindo e contando a vocês como tudo aconteceu. O tempo foi passando. Fui envelhecendo e cada vez mais ausente da igreja. Adoeci. Estava com câncer. A minha vida foi orar. Pedi a Deus que me salvasse daquele câncer. Era a única pessoa que poderia estar ao meu lado naquele momento e era só quem eu queria também. Fui muito sozinho. Nunca tive ninguém próximo a mim. Não tive esposa, não tive filhos. Eu queria apenas viver para a igreja mesmo. Se eu tivesse seguido apenas esse caminho, teria reservado meu lugar ao lado do Senhor. Mas não. O câncer foi cada vez mais me deixando debilitado. A minha voz que já havia sumido, meus cabelos que começaram a cair um pouco depois da quimioterapia, mas acabei não resistindo. Acabei morrendo naquele momento. Morrendo, sim, vou utilizar o termo morrer ainda, pois eu não sabia o que estava acontecendo. Ao morrer, achei que era o fim. Mas não. Logo, umas pessoas com um rosto meio estranho, meio sorridente, com um aspecto de sujos, se aproximaram de mim, me desgrudaram do meu corpo como se estivesse arrancando um pedaço da minha carne. Me pegaram pelo meu espírito e me puxaram daquele corpo. Achei que aquilo dali poderia ter sido um pesadelo que eu estava tendo. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo realmente. Mas era verdade. Não era um sonho. Aqueles espíritos estavam ali para me buscar e me levar para um outro lugar. Pelo rosto e pela expressão deles e pelo aspecto, acho que não seria um bom lugar. Me disseram que eu ia sofrer muito por tudo o que eu fiz. Eu disse que Deus iria me salvar, que nenhum espírito ruim iria me levar para lugar nenhum. Deus está comigo. Quero acordar. Em nome de Jesus. Mas eu não acordava. Aquilo começou a parecer real para mim. Acho que não era um sonho. E eu estava sendo levado para um outro lugar realmente. Me levaram. Lá pude ver como era horrível o lugar. Entendi que aquilo dali não poderia ser o céu. E se não era o céu, foi porque Deus não me perdoou. E durante o caminho, pedi perdão a Deus. Me tire daqui, meu Pai. Me perdoa. Não quero viver no inferno. O inferno não é o meu lugar. Cometi erros, mas eu quero que o Senhor me perdoe, meu Pai. Estou arrependido de todos os erros que eu cometi. Prometo não fazer mais. Prometo não ser mais aquele tipo de pessoa, meu Pai. Me tire daqui. Deus não me ouviu. Fui seguindo o caminho com eles. Não demorou muito. Chegamos até lá. Parecia um lugar onde eu morava. Só que tudo muito diferente. Como se a natureza estivesse completamente morta. Como se não existisse a noite, não existisse o dia. Fosse um meio termo. Como se o céu fosse um cinza, meio escuro, aonde não está totalmente escuro, mas também não está claro. Era diferente. Não havia nuvens, não havia nada. Para alguns, era considerado uma escuridão aquilo dali. Para outros, era como se fosse a sua casa realmente. Nem todos que estavam ali estavam descontentes com a situação. Acho que algumas pessoas poderiam se dizer que elas estavam felizes com aquilo, como se gostassem e como se aquilo dali fosse o lar deles. Eu estava com muito medo. Deus me abandonou naquele lugar.
Fiquei preso, algemado e preso numa lama. Metade do meu corpo eu não conseguia movimentar, e ali eu ficava. Passou um espírito por mim, pedi água. Ele disse para mim: beba essa lama se você quiser, e foi embora. Todos os dias, quando se passavam as horas, eu não sabia que horas eram. Sabia que o tempo era muito diferente. A gente não sabia se estava anoitecendo, se estava clareando, nada disso. Contava o tempo de acordo com as horas que eu entendia que havia passado na minha cabeça. Eu queria sair daquele lugar, queria muito ir embora, mas não sabia como sair. Me lembro que alguns espíritos que ali estavam próximos a mim reclamavam muito de dor. Diziam que não estavam mais aguentando aquilo dali, que queriam ir embora. Pediam perdão. Lembro uma vez que quando um pediu perdão a Deus e as lágrimas saíam dos seus olhos. Deus não apareceu, mas logo veio dois rapazes ao seu encontro, mais dois ficaram atrás, mais um estava um pouco mais distante, com uma roupa totalmente limpa, branca, traziam água, se aproximavam e vi ali que se ajoelharam próximo a ele, deram água e as correntes se abriram, como se tivesse sido mágica. Chamei por eles, eles me olharam e não disseram nada. Pedi para eles soltarem as minhas correntes que eu queria ir embora. Novamente, apenas me olharam e não disseram nada. Acho que eles não estão me ouvindo ou não querem me ajudar. Levaram aquele espírito com eles e eu e muitos outros ficamos por ali ainda. O que será que está acontecendo? Não sabia. O tempo ia passando cada vez mais. Acho que 1 ano, 2, 3, não sei. Era diferente marcar. Mas eu estava ali, sem comida, sem bebida. Já não sentia mais fome, já não sentia mais sede, não sentia calor, não sentia nada. Era diferente. Era como se realmente eu estivesse morto, mas eu estava. Mas como era possível eu estar acordado se eu estou morto? A Bíblia não diz nada sobre isso. Não dizia que eu iria sofrer ainda se algo de errado eu tivesse feito durante a minha vida. Sabia que teria sim um julgamento. Mas quem é que vai vir me julgar? Que horas começa esse julgamento? Não sei. Fiquei ali, esperando alguém se aproximar e poder me soltar. Esperava que aqueles espíritos voltassem novamente. Mas nada daquilo acontecia. Ali fiquei. Fiquei por muito mais tempo. Orava a Deus todos os dias. Eu sempre fui religioso, mesmo diante dos erros que eu cometi. Orava. Pedia que Deus me perdoasse pelos meus erros. Eu sei que cometi essas falhas. Até que um dia eu orei, mas orei com muita vontade. Chorei, pedi muito perdão a Deus, gritei. Não deveria ter feito essas coisas. Me perdoa, meu Deus. O Senhor é meu Pai. Eu sou o seu filho. Não deixe seu filho viver aqui desse jeito. Mais uma vez aqueles espíritos vieram, pararam próximos a um outro que estava próximo a mim também. Ali com ele, conversaram, se ajoelharam e levaram ele. Logo chegaram mais 2 até mim. Chegou a minha hora. Olharam para mim e disseram: Deus nos mandou aqui. Viemos por você. Chegou a sua hora. Você realmente está arrependido de tudo que você fez agora. Foi a primeira oração que você fez depois de tantos anos que foi sincera.
que pudemos sentir em você que você estava sendo sincero. Me levaram para um outro lugar. Que lugar diferente, lindo. Ali poderia dizer sim que seria o céu. Mas me explicaram tanta coisa que era como se na verdade eu não soubesse nada. Me explicaram que o nome era colônia espiritual. E ali eu iria viver a eternidade ou até reencarnar novamente. Entendi que existe a reencarnação, algo que eu também desconhecia. Aprendi muita coisa na espiritualidade. Aprendi sobre o amor, de amar os outros além da sua religião. As pessoas no plano carnal decidem seguir a religião que quiser. Alguns acreditam que vão se aproximar de Deus da melhor maneira que eles acham, através da igreja, através do candomblé, da umbanda, do espiritismo, através de qualquer uma dessas. Devemos lembrar que somos irmãos, irmãos aos olhos de Deus, e se somos irmãos, devemos apoiar uns aos outros, não importa qual seja a sua religião. Todas elas levarão você para um único caminho. O céu ou o inferno? Não. Umbral ou a colônia espiritual? Esses são os lugares do seu destino, aonde não haverá um julgamento assim como eu acreditava. Esse julgamento é interno. É você que realiza seu próprio julgamento. As suas ações farão você ir para o lugar onde seu espírito melhor vai estar se adequando naquele momento. Fui para o umbral porque acreditava dentro de mim que tudo que eu fiz de errado deveria me levar para lá. No momento não achava que o nome seria umbral. Eu ainda acreditava no inferno. Mas era umbral e para lá eu fui. Passei alguns anos por lá. E eu aprendi muita coisa. Aprendi que as nossas ações, elas têm sim consequências. Talvez não como a gente espera. Talvez a gente não vá pagar durante a nossa vida encarnado, mas temos uma dívida para pagar depois, após a nossa desencarnação. O que morre, na verdade, é o nosso corpo físico. O nosso espírito continua vivo. E ele, ninguém é possível acabar. A gente vai vivendo durante todas as nossas vidas, até alcançar um momento que a gente não precise mais desse corpo. A gente não precisa mais do corpo físico. Podemos viver na espiritualidade eternamente, sem dor, sem sofrimento, apenas ser quem nós somos. Ser alguém que vai ter todos os seus entes ali próximos a você, pessoas que vieram vivendo todas as encarnações junto com você. A gente vai acreditar que todas as vidas que a gente passou foram aprendizados. A gente tem que coletar todas as coisas boas que nós fizemos e as ruins também, para que a gente não cometa os mesmos erros em outras vidas. Eu precisarei reencarnar novamente. Preciso ser alguém melhor. Eu tive a oportunidade de escolher e escolhi voltar. Este é o momento que me encontro, próximo a uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de ser quem eu quero. Quero voltar a ser quem eu quis ser, um pastor, porque é isso que eu sou, acreditando que na próxima encarnação eu farei tudo diferente, tirando a parte do amor que eu sinto por Deus. Eu quero ser isso novamente, mas dessa vez serei alguém melhor do que eu já fui. Eu vou falar sobre Deus e fazer as pessoas sentirem realmente dentro delas a importância de ter Deus na nossa vida. O porquê Deus foi capaz de sacrificar o seu único filho para que nos livrássemos de todos os pecados. Nós somos pecadores, sempre cometemos erros, mas o importante é pedir perdão por todos os erros que cometeram e acreditar e fazer o máximo possível para que eles não voltem a se repetir.
Errar novamente? Claro que você vai errar, mas é reconhecer o erro e não cometê-lo de novo. A gente sabe que muitas coisas acontecem durante a nossa vida no plano carnal. Coisas difíceis, coisas boas, felicidade, amor, paixão, compaixão. Tudo isso são os sentimentos que a gente consegue ter quando a gente vive uma vida encarnada. A emoção de estar dentro de um corpo, de ser gerado, de aprender tudo de novo, aprender a andar, falar, estudar para aprender a ler, a escrever. Tudo isso é um aprendizado para nós de novo. E cada vez mais a gente tem a oportunidade de fazer as coisas boas de novo. Terei novamente essa oportunidade de ser alguém bom, alguém que Deus se orgulharia, alguém que no momento da minha desencarnação Deus esteja lá para estender as suas mãos e me levar para próximo dele. Os erros que eu cometi foram péssimos, mas eu acredito que na minha próxima encarnação serei alguém muito melhor, em que Deus vai ter orgulho de poder falar: esse é o meu filho, que fala em meu nome. E todas as vezes que eu falar em seu nome, Deus estará lá para poder ouvir e poder acompanhar tudo, cada crescimento, cada frase difícil que eu vou aprender para poder falar sobre o seu nome, cada estudo que eu vou fazer para aprender mais sobre a palavra do Senhor, para que as pessoas entendam que amor é mais do que a gente dizer que ama, é mostrar em cada gesto o quanto a gente se importa e ama alguém. Hoje me despeço de vocês, agradecendo pela oportunidade de estar aqui. O espírito de Antônio José que me auxilia nesse momento. Obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de poder falar e poder me expressar novamente. A dor que eu sinto é inimaginável. Ainda sinto essa dor na minha alma, o arrependimento. E isso eu vou carregar comigo até a minha próxima encarnação. Porque o erro que eu cometi é indesculpável. Deus me perdoou, mas eu também precisarei me perdoar. E é fazendo bem que eu vou aprender a pedir o perdão novamente.